Setembro Amarelo, mês de enfatizar a prevenção do suicídio. Com este tema, a Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus Luiz Meneghel, através do projeto Psicoeducação, realizou um simpósio online. O público-alvo do foco abordado foram os estudantes da universidade, mas também foi aberto a toda a comunidade. Para explicar sobre o simpósio e a prevenção do suicídio, a professora doutora da área de saúde mental do curso de enfermagem, Ana Lúcia de Grande, foi a nossa entrevistada. Confira. Olá, amigos da Folha do Norte na Web. Hoje estamos aqui com a professora da UEMP, que é enfermeira, doutora na área de saúde coletiva. Ela vai falar para a gente sobre o simpósio que ocorreu ontem, né, a respeito de prevenção ao suicídio. Ana, muito obrigada, por você estar aqui conosco, para falar um pouco sobre essa questão, da prevenção do suicídio e para falar do simpósio. Você poderia explicar para a gente o que foi tratado nesse simpósio, o objetivo dele, que foi com o Dr. Rodolfo Isaac? Por favor, você poderia explicar para a gente? Oi, Márcia. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você. Então, nós realizamos ontem o segundo simpósio de prevenção do suicídio da UEMP. A primeira edição nós realizamos em 2021 e, infelizmente, o ano passado nós não conseguimos realizar. Este ano, a gente ainda decidiu manter o formato online pelo maior acesso dos alunos e também da comunidade. O foco foi os alunos, o sofrimento emocional que os alunos universitários sofrem de estar fora de casa, de estar num ambiente diferente, a pressão pelos estudos, pela formação, a sobrecarga, mas também foi aberto para a comunidade de forma geral, para quem tivesse interesse em participar, em debater o assunto. A gente pensa que falar de suicídio acaba diminuindo o estigma que a gente tem em relação ao fato de quem tenta ou quem pensa, ou até mesmo quem comete o suicídio. E também tem essa questão, Ana, porque a gente tem que entender o lado do outro, Isso é importante. Isso é sempre bom, E é sempre mais difícil a gente entender que cada um carrega a sua história e que dentro dessa história a gente tem alegrias, mas a gente também tem muito sofrimento. E muitas vezes a gente fala, às vezes até de uma forma agressiva ou pejorativa, e a gente não sabe o que aquela outra pessoa sente, o que ela já viveu, o que ela já passou, ou até mesmo o que ela está vivendo. A gente vem aí de uma geração que os alunos estão sofrendo muito. A sobrecarga, a cobrança, o mundo hoje é muito competitivo. Além de todo o processo de sair da sua casa, que eu tinha um pai, uma mãe, às vezes avós, tios, Você tem uma rede maior e aí você tem que vir e conviver numa cidade que é estranha, que às vezes você nunca esteve antes, Com pessoas diferentes. Vai ter que conviver, vai ter que dividir uma república, Normalmente Isso. eles dividem, e são... Cada um tem a sua maneira, a sua forma que foi criada e conviver, Exatamente. E aí começam os primeiros problemas, Porque na minha casa eu fazia de um jeito, aí o colega foi criado de outro jeito, então começam as diferenças. E aí tem que ir lidando com isso, Se adaptando. Mas o médico psiquiatra que foi convidado é o Dr. Rodolfo Isaac, e você comentou comigo que ele foi aluno aqui. Isso, a gente convidou o Rodolfo, a ideia de chamar o Rodolfo, que hoje é médico, Ele ainda não é psiquiatra, ele está fazendo a formação em psiquiatria, Mas ele já é médico, hoje ele está atendendo em Curitiba, mas ele foi nosso aluno aqui em Bandeirantes. Porque o Rodolfo também viveu essa mesma condição que os nossos alunos vivem hoje, de deixar a sua casa e vir fazer a sua formação aqui. Então, ele viveu em Bandeirantes, ele frequentou o campus Luiz Meneghel, ele passou pelas mesmas disciplinas, pela mesma formação. Então, ele sabe exatamente o que é esse sofrimento. Então, essa foi a ideia. Você poderia explicar para a gente sobre essa relação do simpósio, do trabalho, do diálogo que ocorreu nesse simpósio, junto com o trabalho da sua disciplina, para você poder passar essas informações para os alunos, de como trabalhar com eles? A enfermagem, ela tem diversas especialidades,
tem a medicina. Sim. Uhum. E uma das áreas que a gente atua e que faz parte, inclusive, da formação do enfermeiro generalista, são as questões de saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, eu estou falando de uma área muito grande, que envolve diversos profissionais, né? Então, dentro da saúde mental, eu posso ter um enfermeiro, um médico, assistente social, terapeuta ocupacional, né? Psicólogo. Então, eu tenho uma diversidade muito grande de formação, né? E aí a gente tem a psiquiatria, né, que é um saber médico mais especializado ainda, né? Então, dentro da disciplina que eu leciono, eu tenho uma parte que é mais da psiquiatria, da enfermagem psiquiátrica, né? Porque aí é uma especialização mesmo, né? Onde a gente fala mais da doença, dos transtornos em si e como cuidar disso, né? E uma parte mais ampla que a gente vem falar da saúde mental e que aí a gente vem falar de prevenção, de promoção de saúde mental, que hoje está se falando tanto, né? Acredito que está se falando mais até por conta da pandemia de Covid que a gente teve, que nesse período aí de distanciamento, a gente teve sim um boom, né? Cresceu muito as pessoas que já tinham, às vezes, algum diagnóstico ou algum problema e que exacerbou isso, e também pessoas que não tinham nada e que passaram a ter vários sintomas, né? Então, isso cresceu, e aí a gente vem falando muito, então, da saúde mental nesse contexto, para a gente falar de prevenção e promoção de saúde. E aí, quando a gente vem falar de prevenção e promoção, a gente tem que falar de suicídio, porque a pessoa que tenta suicídio é uma pessoa que está em sofrimento. E o sofrimento não necessariamente ele é um diagnóstico de doença, né? Porque eu posso sofrer por diversas situações e não necessariamente ter um rótulo, né? Porque o diagnóstico é um rótulo, né? Então, às vezes eu não tenho o rótulo, mas às vezes eu estou sofrendo mais, né? Sentindo mais, porque depende muito de como eu sinto, de como eu lido com a vida. Vocês passaram nesse simpósio a questão de como identificar um colega, né, que ele tenha algum sintoma, apresenta alguns sinais. Isso vocês apresentaram também no simpósio? Isso, o Rodolfo trouxe para nós essas questões, até porque foi uma encomenda, né, que eu fiz para ele, de que a gente falasse especificamente disso. Então, ele trouxe para a gente pensando no nosso público de universitários. Então, o aluno que está mais isolado, o aluno que antes tinha um amigo e que agora se afastou do amigo, o aluno que está faltando muito nas aulas, que não está indo muito bem, que não está conseguindo lidar, que está se excluindo do grupo pelo qual ele fazia parte, se ele fazia alguma atividade de lazer, alguma atividade física, e os colegas percebem que ele não está indo mais, né? E tem um outro ponto bem específico que em alguns casos a gente observa, que é o que a gente fala da autolesão, né, ou a automutilação. Então, tem essa situação de provocar cortes, né, na pele. Então, às vezes, aluno que usa muitas pulseiras, então acaba escondendo, ou um aluno que mesmo no calor, né, aqui em Bandeirantes é muito quente, e começa a usar muita roupa de manga longa, né, então ele está escondendo isso, né. Isso é um comportamento para tentar aliviar o sofrimento dele. E a melhor maneira seria o diálogo, buscar conversar, estimular esse colega, né? A partir do momento que se identifica, o ponto-chave seria conversar. Conversar, aí tem que ver com quem ele se abre, né? Com quem essa pessoa se abre, porque a gente não se abre com todo mundo. Sim. Né? Então, ter alguém de confiança para ter uma conversa, mas também estar presente, né? Então, a gente sempre fala que nunca deixar a pessoa sozinho. Então, ontem nós falamos muito de rede de apoio, né? De ser rede de apoio, da gente olhar para o outro, tentar ajudar. E um ponto muito específico que a gente comentou ontem é que desde 2019 a gente tem a clínica de enfermagem multiprofissional, né? Que até então a gente não tinha, né? E aí, na clínica, nós temos hoje psicólogo,
nós temos 2 enfermeiras que trabalham lá, que não são professores, são funcionários da clínica. Sim. Né? E também a gente tem médico. Então, isso pensando no campus. Extrapolando o campus, né, a gente tem hoje, vinculado à reitoria, o núcleo de assistência estudantil, que também faz o apoio psicológico, também tem psicólogos para fazerem esse trabalho, além de outros trabalhos de assistência estudantil mesmo, pensando na questão da vulnerabilidade do aluno e na permanência dele dentro da universidade. Tá. Ana, me diz uma coisa, e no simpósio também foi tratado assim, o número, não digo em número, né? A gente queria saber assim, se é mais homem, se é mais mulher, né, que acabam cometendo, né, o suicídio. A gente tem sim estatísticas, apesar de que a gente sabe que existem muitos casos que são subnotificados, que a gente fala, porque a tentativa de suicídio ou suicídio, ele é de notificação obrigatória. Né? Então, mas algumas coisas a gente sabe sim, né? Então tem uma pesquisa de 2019 que fala de em torno de 700 mil casos de suicídio, né? Entre os jovens de 15 a 29 anos é a 4ª causa de morte. Né? Então, assim, é bastante, né? Porque são pessoas muito jovens, né? De 15 a 29 anos você está começando a sua vida ainda. Né? Outros dados que a gente sabe, mulheres tentam mais, mas homens têm mais sucesso, digamos assim. Né? A gente consegue chegar ao fim de uma forma mais... Isso, né? As mulheres tentam, né? Nem sempre morrem, né? Mas os homens morrem mais. Então, assim, por que os homens morrem mais? Porque os homens normalmente tentam de uma forma mais agressiva, né? Então, o homem usa o enforcamento, o homem usa a arma de fogo, né? Envenenamento. A gente tem muito caso de envenenamento no Paraná, por conta de ser um estado agrícola, né? Então, no estado do Paraná, nós temos muito caso de envenenamento. E mulher faz muito uso de medicação. E aí, às vezes, dependendo da dose, dependendo da medicação, a gente consegue salvar antes de acontecer. Qual seria, no caso, dentro desse cenário acadêmico, né, qual seria a prevenção que deve ser feita? É um assunto muito delicado, é um assunto complexo, né? Ele é multifatorial, mas a gente acredita muito em falar sobre. Né? Que quando a gente fala, a gente diminui a angústia, a gente diminui o estigma. Existe um mito, né? Existem muitas pessoas que acreditam que quando a gente fala, a gente está induzindo pessoas a cometerem, né? A tentarem, e não é exatamente assim, né? Até porque a gente tem as pessoas que, de fato, têm algum transtorno, alguma doença que isso pode desencadear, né? No suicídio, e a gente tem aqueles que estão sofrendo antes, né? A gente tem aí um número muito grande de alunos hoje fazendo tratamento psiquiátrico em uso de medicação, em sofrimento, porque está usando medicação é porque está em sofrimento. Né? Então, eu acredito que a gente precise falar e que a gente precise, né, ter mais rede de apoio. A gente fala muito da questão da rede de apoio, né? De você ter um contato para sair, para conversar, para fazer um passeio, para fazer uma caminhada, para praticar um esporte, né? Que são coisas saudáveis da vida. Muito obrigada pela sua participação. E eu deixo abertos os microfones aqui, né? Para você falar alguma coisa, as considerações finais. Eu agradeço o seu convite, né? A divulgação do simpósio ajuda. Eu acho que a gente precisa continuar falando disso. Não só no setembro, né? Então, assim, o Setembro Amarelo é uma campanha que a gente tem aí desde muito tempo, né? Desde 2003, 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, é uma campanha mundial, né? E a gente precisa falar. Mas eu queria deixar uma mensagem final, assim, de quem estiver me ouvindo, que pense em ser rede de apoio para o outro, né? Pense em como deve ser a vida do outro, que é para a gente não ficar nessa ilusão ou de repente da gente achar que só da gente também que tem problemas, que tem dificuldades. Não somos só nós, então assim, vamos ser mais acolhedores com o outro também, né? De olhar para aquele rosto e saber que por trás daquilo existe uma história e que a gente não conhece ela e que a gente deve pensar melhor.
E assim, os outros conosco, né? Então, Vice-versa, né? Isso, se todo mundo for assim, eu acredito que a gente viveria, claro, num mundo melhor. Não que a gente zeraria todos os problemas, né? Mas que... Reduziria bastante, né? Isso, pelo menos eu acho que a gente promoveria menos sofrimento e mais saúde, né? Mais alegria, talvez, na vida de alguém. Muito obrigada, Ana.